Olá, pessoal! Meu nome é Olivia e quero compartilhar com vocês minha terrível história sobre como eu fui operada sem anestesia. Talvez a maioria de vocês nunca tenha estado em uma mesa de cirurgia, mas posso dizer com certeza que qualquer um sente no mínimo um pouco de medo antes de um procedimento médico desagradável. Mesmo que você tenha 100% de confiança nos seus médicos, sempre há a possibilidade de que algo possa dar errado. Eu nunca tive problemas de saúde, sempre pratiquei esportes e tive um estilo de vida saudável. Por isso, nenhuma doença e muito menos cirurgias faziam parte do meu plano. Mas às vezes o destino tem seus próprios planos. E foi isso que aconteceu comigo. Durante um dos treinos, meu estômago começou a doer. No começo, pensei que fosse só alguns espasmos e logo tudo ficaria bem. Mas a dor ficou ainda mais forte. Então eu pensei que poderia ter sido algo que eu comi. Mas logo o treinador ligou para os meus pais e pediu que me levassem ao hospital. Ele não estava gostando nada da minha aparência e disse que eu parecia muito fraca e que eu estava muito pálida. Meus pais não gostam muito de ir ao médico sem necessidade. Então eles decidiram me observar por um tempo em casa mesmo. Bem, sinceramente eu apoio a decisão deles porque os médicos podem gastar seu tempo e energia com outro paciente mais grave que necessite de um atendimento médico em tempo hábil. Nós esperamos por cerca de 2 horas para que eu melhorasse. Mas então, a dor se tornou insuportável. E meus pais me levaram para o hospital mais próximo. Ao chegar lá, eu fui quase imediatamente diagnosticada com apendicite. E eu teria que ser operada às pressas, porque se esperássemos mais alguns segundos, meu apêndice poderia se romper. Isso significava que uma parte desnecessária do meu intestino seria removida. Bem, na verdade, essa é uma cirurgia super simples, na qual se pode ir para casa em algumas horas, então eu nem me preocupei muito com isso. Bem, eu estava despreocupada, mas só até perceber que em um momento eles me colocariam para dormir e me cortariam com facas e outros objetos terríveis. Espera, já quero ir para casa. Pessoal, isso não é uma piada. Eu estava realmente me preparando para ir para casa quando fui levada para a sala de cirurgia e pediram para eu deitar na mesa. Bem, o fato é que aquele quarto frio e sombrio não me passava nada de bom. Na verdade, parecia mais um açougue. Resumindo, eu entrei em desespero e tentei fugir usando somente a roupa do hospital. Mas logo os enfermeiros me seguraram e me deram um calmante relaxante, depois do qual eu até tive vontade de sorrir. Mas mesmo assim, continuei sofrendo com a dor do estômago. A verdade é que o perigo sempre parece maior quando estamos morrendo de medo. Logo me colocaram na mesa de cirurgia, e isso até me pareceu algo muito engraçado. Aparentemente, as drogas injetadas no meu corpo deveriam melhorar o meu humor. Logo depois, eles começaram a injetar a anestesia lentamente na minha veia. Eu tive uma leve sensação de formigamento na cabeça. Daí tudo escureceu e eu apaguei. Então, me vi como se estivesse em um abismo e não havia nada ao redor, apenas dor, que era insuportável e consumia tudo. Era uma dor grande que parecia que eu ia morrer. Eu tive a sensação de que todos os meus órgãos internos estavam sendo arrancados ou simplesmente rasgados por mãos dentro de mim. E o que é pior, eu queria gritar de dor, mas eu não conseguia. Só havia escuridão ao meu redor. Eu não sentia a mim mesma ou o meu corpo de forma alguma. Havia apenas minha consciência e aquela dor terrível. Parecia que eu estava flutuando em algum lugar do espaço com aquela dor inimaginável. Aquilo era como um pesadelo sem fim. O que estava acontecendo comigo? Alguém, por favor, pare com tudo isso. Eu não aguento mais. Me ajudem! Mas meus órgãos pareciam ter sido puxados brutalmente para fora de mim. Era impossível descrever com palavras aquela sensação. Aquilo era pior do que o inferno. Foi então que eu ouvi as vozes dos médicos e entendi o que estava acontecendo. Eu percebi que estava na mesa de cirurgia e que meu apêndice estava sendo removido naquele momento. Mas eu não deveria estar inconsciente? Eu realmente devia sentir tudo isso? Era desesperador. Ai, céus, que dor! Parem com isso, por favor! Eu até tentei me concentrar para dar pelo menos algum tipo de sinal para a equipe médica. Mas eu não sentia meu corpo físico e parecia que minha energia tinha escorrido pelo ralo. Em certo momento, até pensei que fosse melhor morrer do que suportar tudo aquilo. Acho que se eu tivesse no controle do meu corpo, já teria morrido há muito tempo. Enquanto isso, meu sofrimento continuava. Naquele momento, eu pude sentir uma tesoura afiada me cortando por dentro.
Mas eu também senti certo alívio quando ouvi a voz de um médico dizendo que logo meu estômago seria costurado, o que significava que não demoraria muito para tudo aquilo acabar. Bem, dizer que não demoraria era algo relativo, pois pareceu durar uma eternidade. Durante esse tempo, eu continuava flutuando no nada, tentando suportar aquela dor. Era tudo muito estranho e assustador. Eu estava sentindo tudo de horrível que eles estavam fazendo comigo. Eu não conseguia me mexer e nem dar nenhum sinal sequer. Além disso, naquele momento eu pensei que se eu sobrevivesse, isso se tornaria uma fobia e meu maior pesadelo. Sim, esses eram os pensamentos estranhos para uma pessoa que estava entre o céu e a terra, sem controle do próprio corpo. Quando a cirurgia finalmente terminou, os médicos não conseguiram me trazer de volta. Literalmente não conseguiram. Eu os ouvia falando comigo. Entendi que me deram tapas no rosto, mas eu não sentia. Isso era simplesmente horrível. Eu estava com medo e pensei que tivesse morrido. Ainda mais porque ouvi o tom de pânico nas vozes dos médicos. Era desesperador. Mas como voltar ao seu corpo quando você não sente de forma alguma? Quando você não está em lugar nenhum? Acontece que meus órgãos internos ainda doíam. Só que naquele momento minha mente estava ocupada demais tentando voltar à vida, e a dor já não era mais prioridade. Então um dos médicos ergueu minha pálpebra. Naquele momento eu vi claramente ele, a sala de cirurgia. Mas assim que ele tirou a mão, meu olho se fechou. Eu nem mesmo tive tempo de demonstrar ou dar qualquer sinal de vida. No momento seguinte eu ouvi dizer, estamos perdendo ela. Hã? Como assim? Eu estou viva, vocês não conseguem me ouvir? Ninguém perde ninguém. E meu aniversário seria uma semana. Você está maluco? Vamos, abra meus olhos, agora mesmo. Depois disso, novamente me senti como se estivesse no nada e acordei por causa dos fortes tapas em meu rosto. Era uma das enfermeiras que estava tentando me trazer de volta. Você acordou? Isso é ótimo, disse ela. Ah, tá, mas com os tapas que levei, minha cabeça quase foi arrancada. Só que considerando tudo que eu vivi antes daquilo, eu devia era agradecê-la por ter me acordado. Eu imediatamente tentei dizer aos médicos o que estava sentindo, mas ainda sentia fortes dores e naquele momento meu corpo estava lutando contra isso. A dor dificultava minha respiração e só pude dizer que doía muito. Logo me levaram para a enfermaria e lá pude expressar toda a minha raiva pelo tipo de cirurgia que tinha sido feita enquanto eu ainda estava consciente. Caracas, estamos no século XXI. O que há de errado com sua anestesia, hã? Que tipo de porcaria você injetou em mim? Mas a minha fala ainda estava tão distorcida que ninguém falou comigo. Provavelmente pensaram que eu estava fora de mim ou era o efeito da anestesia. Ok, mas logo eu vou voltar a falar sobre isso de qualquer maneira. E foi o que eu fiz. Perguntei como era possível ter sentido tudo durante a cirurgia e de quem era a culpa. Além disso, descrevi todas as terríveis sensações que experimentei estando anestesiada. Foi um terror. Os médicos ficaram surpresos, mas disseram que às vezes essas coisas acontecem. A razão pode estar nos cálculos errados do anestesiologista ou nas características individuais do nosso corpo. Isso era chocante. Como assim essas coisas acontecem? Isso significa, então, que a anestesia não garante a realização de uma cirurgia indolor e que há sempre o risco de uma pessoa ser cortada enquanto estiver consciente? Como isso é possível com os recursos da medicina moderna? É realmente impossível avaliar a condição do paciente? Para ser honesta, isso é realmente inacreditável. Enfim, quando voltei para casa, decidi procurar na internet alguns artigos sobre o assunto e fiquei chocada porque havia muitas histórias como a minha. Era surreal, o que significava que eu até tive sorte de só precisar remover o apêndice e toda a cirurgia durou cerca de 20 minutos, mesmo parecendo uma eternidade. Mas e as pessoas que passam horas sendo operadas? Afinal, elas também podem passar por situações na qual a anestesia não funciona conforme o esperado. Nossa, isso era simplesmente inimaginável que me dá até medo só de pensar. Inacreditável! Depois de tudo que passei, eu fiquei aterrorizada por muito tempo e meu trauma mental levou muito mais tempo para sarar do que o físico. A cicatriz na minha barriga já está quase invisível e muito embora já tenha se passado 6 meses, eu ainda me lembro claramente da dor que tive que suportar naquele dia. Agora o meu maior medo é acabar em uma mesa de cirurgia de novo. Por isso, comecei a entrar em pânico com pequenas coisas. Mesmo quando meu nariz está escorrendo, já imagino que o meu cérebro vai inflamar, que vão me levar para o hospital, serei cortada novamente e que a anestesia não vai funcionar. E você, já foi anestesiado? Se sim, compartilhe suas histórias nos comentários. Você estava totalmente inconsciente? Como você se sentiu?
Se você gostou da minha história, deixe o seu like abaixo desse vídeo e se inscreva no nosso canal, pois ainda tem muitas coisas interessantes pela frente.